Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre a teologia cristã medieval. Neste vídeo, vamos explorar a evolução da teologia cristã ao longo da Idade Média, destacando os principais teólogos e as questões teológicas que moldaram a fé cristã daquele período. Contexto histórico. A teologia cristã medieval surgiu durante uma época de mudanças e desafios significativos na Europa. A Igreja Católica era a instituição dominante e o cristianismo era a religião dominante na maior parte da Europa Ocidental. Nesta época, a Igreja enfrentou desafios internos, como heresias, e desafios externos como a invasão normanda e a queda do Império Romano. Teólogos cristãos medievais. Durante a Idade Média, muitos teólogos cristãos notáveis apareceram e influenciaram a teologia cristã de muitas maneiras. Alguns destes notáveis incluem Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval e São Boaventura. Estes teólogos escreveram sobre uma ampla gama de questões teológicas, incluindo a natureza de Deus, a relação entre a fé e a razão, a importância da vida monástica e a salvação da alma. Questões teológicas importantes. Durante a Idade Média, muitas questões teológicas importantes surgiram e foram debatidas pelos teólogos cristãos. Algumas dessas questões incluem a natureza da graça divina e a relação entre a fé e as obras, a natureza da autoridade da Igreja e a relação entre a Igreja e o Estado, influência da teologia cristã medieval. A teologia cristã medieval teve uma influência duradoura na teologia cristã e na fé cristã como um todo. Muitos dos ensinamentos e ideias dos teólogos cristãos medievais continuam a ser estudados e debatidos na Igreja até hoje. Além disso, a teologia cristã medieval ajudou a moldar a visão do cristianismo na sociedade europeia da época, influenciando a arte, a arquitetura, a filosofia e a política. Um dos maiores exemplos disso é o papado, que se tornou um poder político e espiritual significativo na Europa medieval e muito influente em questões religiosas e políticas. Outra influência importante da teologia cristã medieval foi na Reforma Protestante do século XVI, que surgiu em parte como uma resposta aos ensinamentos e práticas da Igreja Católica na época medieval. Inclusive, muitos dos ensinamentos e ideias teológicas medievais foram desafiados e reinterpretados durante a Reforma, levando ao desenvolvimento de novas correntes teológicas e denominações cristãs. Portanto, a teologia cristã medieval teve uma influência significativa na história da teologia cristã e na fé cristã como um todo, e seu legado ainda pode ser visto e sentido na sociedade e na Igreja moderna. Em resumo, a teologia cristã medieval foi uma época de muitas mudanças e desenvolvimentos importantes para a fé cristã. A aparição de muitos teólogos cristãos notáveis e o debate de questões teológicas significativas moldaram a teologia cristã por centenas de anos. A influência da teologia cristã medieval ainda é sentida hoje, com muitos dos ensinamentos e ideias dos teólogos medievais ainda estudados e debatidos na Igreja. A teologia cristã medieval também ajudou a moldar a visão do cristianismo na sociedade europeia da época, influenciando a arte, a arquitetura e a filosofia. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre a teologia cristã medieval. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.